Oi, meus amigos, uma boa tarde, bom domingo para vocês. Foi compartilhado em um dos nossos grupos Olhos no Céu no Facebook uma postagem sobre fotos do tal planeta X, tá? O que acontece? Existe uma equipe, né, de pesquisadores árabes, e no caso um deles, acho que é o Dr. Wissam, mas ele é chamado de Dr. Sam, tá? E o que acontece? Esse pesquisador, né, o Dr. Sam, ele, conhecido, né, como Dr. Sam, ele acredita que o Hercólobos, ou Nibiru, o planeta X, ele está entre Júpiter e Saturno, está se movendo lentamente em direção a fazer o periélio no Sol e depois sair. Tá? Então ele acredita que esse objeto já está lá há muito tempo. E eu vou mostrar aqui o relatório dele, as fotos que ele postou em sua página. Mas antes eu gostaria já de dar o meu parecer a respeito disso. Eu não acredito que esse objeto esteja entre Saturno e entre Júpiter, tá? Porque se uma anã marrom estivesse ali, eu acredito que a Terra estaria sofrendo muito mais, tá? E também eu acho que mais pessoas veriam esse objeto, tá? Eu acredito que esse objeto ele vem do Sul. Para ver essa coisa não deve ser muito simples. Mas mesmo assim, claro, eu respeito o trabalho do Dr. Wissam. Já tem alguns anos que ele pesquisa esse objeto, assim como eu. E aí eu gostaria de mostrar as fotos dele aí em live, né? Aí também, antigo nosso grupo. Ele compartilhou essas informações. Então eu vou mostrar as fotos do objeto. Pronto, tem 2 dias atrás, tá? 2 dias atrás que ele compartilhou. Antes de mostrar as fotos do objeto, ele inclusive ele tem um grupo, uma página no Facebook. O que eu vou fazer? Quem não conhece, eu vou copiar o link e vou deixar aqui nas descrições para quem quiser também seguir, né, o trabalho dele. E ele fala sobre a migração também dos polos magnéticos. Ele também acredita que esse objeto está fazendo, né, o campo magnético migrar também com mais velocidade, ou seja, esse objeto estaria sendo o fator responsável para a migração do campo magnético. Isso eu também acredito. Também, às vezes, ele fala da Schumann, tá? Ou seja, informações aí também. Ele acredita que alguns objetos que são encontrados na Sorro, como esse aqui, ó, pode ser o tal objeto, né? Esse objeto, essas imagens, né, que são encontradas na Sorro, é o astro intruso, né, o chamado dragão vermelho. Ele possui vários nomes. A Bíblia chamou essa coisa de dragão vermelho. Então, para quem quiser acompanhar, só que está em árabe, mas tem como fazer a tradução, tá? Então, mais uma vez, eu vou deixar o link aqui nas descrições. Então, analisando as fotos do objeto, observe um objeto com essa cor vermelha. Eu acredito que ele tem mais ou menos essa forma. Tá? Um objeto que é envolvido por uma poeira, por uma nuvem de ferro. Passando aqui as demais fotos. Anderson, isso é real? Olha, repetindo, eu respeito o trabalho dele, mas eu não acredito que tenha algo ali ainda, tá? Eu acredito que essa coisa está mais longe. Eu acho que essa coisa ainda não entrou no sistema solar, né? Quando ela entrar, aí vocês podem ter certeza, vamos receber aí muita cacetada de fragmentos. Vai ser muita coisa. Será um inferno ininterrupto de fogo. Vocês podem ter certeza. Muitos meteoros. O filme Armagedon, Impacto Profundo, Greenland, destruição final, vai ser fichinha com o que vai acontecer com a Terra, tá? Mas tudo bem, ele teria mais ou menos essa forma. Pronto, vamos olhar bastante.
ele teria mais ou menos essa forma. Ou de repente ele até registrou o objeto, mas o objeto também pode ser que não esteja dentro do sistema solar, tá? Pode ser isso também. Estou mostrando para vocês as imagens dele, tá? Vamos lá, deixa eu passar aqui mais fotos. Pronto. O que eu gosto de ampliar bastante, né? Bastante. Então essa fumaça tênue seria aí a nuvem, né, que é envolvido por uma nuvem de ferro, né, e o núcleo estelar, o núcleo do objeto estaria dentro dessa nuvem, tá? Praticamente é algo que, vamos dizer assim, diferente na astrofísica, tá? Porque quando eu estudei evolução estelar, as anãs, as estrelas anãs, elas são muito enigmáticas, elas possuem aí entre 13 a 79 massas de Júpiter, tá? É um objeto muito massivo, uma força muito gigantesca, uma força gravitacional e magnética gigantesca, um poderoso ímã, é que eu falo para vocês, né? Então aqui diversas imagens. Então quem quiser conferir, repetindo, eu vou deixar o link da página aqui nas descrições, né? Tá. Pois bem. E aí o que acontece? Ele postou um relatório. Ontem à noite, por volta das 3h30 da manhã, isso há 2 dias atrás, observei o cometa. Por que cometa? Porque essa coisa é como se fosse um cometa. Não é um cometa, mas essa coisa ela possui essa cauda, né? E inclusive, de acordo com os antigos, isso muito anticristo. Os antigos presenciaram esse objeto e o relato dos antigos está na Bíblia de Cobrem. Relato dos celtas, dos druidas, dos egípcios, eles viram essa coisa. Eles falaram que parecia um dragão, algo vermelho, com uma cauda vermelha muito grande. Eles disseram que foi Deus que criou, que mandou esse objeto, esse dragão, causar danos na Terra, né? Muito interessante. Então ele parece um cometa. E ele se move como um cometa também. O núcleo, né, essa coisa, se move como um cometa. Tá, observei o cometa depois de muito tempo, esperei escolher uma noite adequada para posicionar o meu equipamento de vigilância em direção a este planeta visitante. A poluição atmosférica e também luminosa estava em níveis aceitáveis. Acabei de observar, né, Saturno, e então, do outro lado, o mapa astronômico à minha frente, visivelmente desviado para a direita e ligeiramente mais alta para Saturno, na linha da caminhada do Sol, numa área difícil, cheia de estrelas, realmente, clara, tem muitas estrelas, e de proporções relativamente brilhantes. Graças a Deus ele foi avistado. Eu tirei fotos e estou resumindo aqui para vocês, porque a tradução não é boa, tá? A tradução do árabe para o português deixa muito a desejar. Então, eu disse aqui, ele estava alinhado com o gráfico astronômico abaixo, nas coordenadas 22 horas, 25 minutos, 32 segundos. Como astronauta, menos 10, 5, 37. A estrutura física evoluiu ligeiramente em relação aos anos anteriores. A estrutura física evoluiu, está resumindo aqui, está dizendo que a magnitude abaixou, está mais fácil de enxergar, de 6.6 para 5.5. Então, bem interessante, né? A tradução não está muito boa, está dizendo que o equipamento dele aqui é simples e tal. É possível ver a cauda de meteoros da Terra, porque está atrás do corpo central. Deve ser, né? Não é possível ver a cauda, porque ele estaria vindo de frente, né? Então a cauda ela fica para trás, não tem como ver. Outra coisa, a cauda desse objeto ela amarrotada de meteoros, de fragmentos, até mesmo pequenas luas. Muito interessante esse objeto. Com certeza é algo que poucos astrofísicos têm aí a chance de observar, né? Com certeza a elite mundial sabe desse objeto, os astrônomos aí, cientistas da elite mundial conhecem muito bem o objeto. Que eu sempre falo,
A NASA sabe desde muito tempo, até o Vaticano sabe disso. E o Vaticano chama esse objeto de absinto. Só não vou entrar em maiores detalhes, tá? Mas é uma pergunta que ainda fazemos, quando que essa coisa vai dar as caras, conforme o planeta ele vai se deteriorando, sabemos aí que o objeto está cada vez mais perto. Fala da frequência de Schumann, chegando a 200 Hz. Eu também já falei muito da ressonância Schumann aqui. Então tem bastante informação. Vai ficar um vídeo muito longo, tá? Mas eu acredito que esse objeto que está danificando o campo magnético, modificando o núcleo da Terra, eu acredito que essa coisa está mudando o clima, eu acredito que essa coisa está virando, tombando a Terra, tirando a Terra do seu eixo normal. Eu acredito também que esse objeto está sendo aí a peça-chave por todas essas mudanças que estamos passando, inclusive as guerras, tá? Inclusive as guerras, né? E esse objeto, meus amigos, o que acontece? Mais uma vez, vou mostrar a foto dele. Quanto tempo tem de vídeo? Deixa eu dar uma olhadinha. Cara, já tem 11 minutos. Não vamos estender muito, para não ficar um vídeo cansativo. Na verdade, vale até a pena fazer uma live, né? Pronto, ó, observem essa imagem. Então, a borda dele esfumaçada, né, empoeirada, sei lá, carregada de isótopo de ferro. O que é um isótopo? Um isótopo são átomos que possuem uma quantidade de nêutron muito maior, né, comparada com a de número de próton, né? Os antigos acreditam que quando essa coisa passou, ela deixou cair uma espécie de muita fuligem, um pó, e as pessoas adoeciam quando respiravam esse pó. Provavelmente isótopo de ferro 58, 60 deve fazer mal à respiração, tá? Vou mostrar um exemplo para vocês aqui do átomo de hidrogênio, para vocês entenderem. Os ferro 60 e outras variáveis do ferro são encontradas somente no espaço, quando uma supernova explode, tá? São originários de estrelas. Por exemplo, estou aqui diante do átomo de hidrogênio. O hidrogênio ele tem alguns isótopos. Por exemplo, vemos aqui nessa figura, né, o hidrogênio, bem aqui na minha esquerda, o hidrogênio original, né? Vemos aqui com o número de próton e um número de elétron. Na figura do meio já temos um isótopo chamado deutério. Coloquem nos comentários quem ouviu falar do deutério, essa palavra deutério, trítio. Vocês já ouviram essas palavras? Então, o deutério é um outro isótopo do hidrogênio, porque ele possui um próton e um nêutron. Não chega a ser hélio. Para ser hélio, ele deveria ter aí outro próton. Então ele acaba sendo aí um próton mais pesado, um próton e um nêutron. E na outra figura temos o trítio. Tritium, mas em português trítio, né? Um próton e dois nêutrons. E um elétron, tá? Muito, muito interessante. E o caso do ferro é a mesma coisa, né? O ferro ele tem 26 prótons, massa 56, não é? Muito, muito legal, muito interessante. Pois bem, então o isótopo é isso, né? São números, são átomos com uma capacidade muito maior aí de nêutrons do que prótons, é igual no caso do urânio, tá? Isso significa enriquecer urânio. Tira-se aí o máximo de nêutrons possível para deixar o urânio mais puro. Quanto o urânio estiver mais puro, melhor para a bomba, melhor para explodir, tá ok? Então é isso, né? Falar de evolução estrelar, falar de física nuclear é muito, muito, muito difícil. Eu teria que usar uma linguagem bem simples aí para a galera entender, né? Então é mais ou menos isso. Então, no caso da estrela, isso daí, né, das estrelas, o que mais tem são isótopos aí bem radioativos, né? Vamos ver se temos alguma informação para passar para vocês. Por enquanto é só isso. Desejo aí para vocês um excelente domingo, tá ok? Até mais, até a próxima e que o Criador, né, nos abençoe, assim como
o doutor Insânia já começa falando em nome de Alá, o mais gracioso, mais misericordioso, eu acho que ele não está muito errado, não. Acho que temos que cada dia mais glorificar o nome do Altíssimo. Até mais.